Poeta, você não fica com ódio do ócio, dos ossos do ofício, de ser poeta, que para ser poeta precisa se matar artista para sobreviver operário da palavra. Ludoclique nas ruas, Luciane de nascença. É uma poeta nascida, crescida no interior paulista, numa cidade dormitório da maior usina de açúcar do mundo, Pradópolis, São Paulo. Começou no hip hop através do break, com apenas 10 anos de idade, e desde então já migrou para vários elementos da cultura, certo? Com 18 anos, foi para Minas Gerais, desembarcou lá em Minas Gerais para cursar a universidade, e foi no Triângulo Mineiro, onde ela conheceu o movimento da poesia falada, do slam. E desde então já foi representante estadual de MG, de São Paulo, inclusive pelo Slam Travessia. Exatamente. Tá ligado? Finalista no Regional 016. Foi representando quem? O Travessia. Slam Travessia. Campeão de 2024 da onde? Do Travessia. E soma mais de 100 títulos no Slam. Tô certo? Yes, sir. É isso aí, mano. Você é louco. Satisfação, parceira. É nóis, Zê. É nóis. Não, nosso toque. Aqui, ó. Foi. Salve, família. Essa é mais uma edição do Poéticas Urbanas Zona Norte, certo? Da ponte pra cá. Onde a gente vai ter um bate-papo com um artista convidado da cena do slam. E dessa vez, a nossa artista convidada é a Ludoclique, que a gente vai conhecer hoje um pouquinho mais a fundo, tá ligado? Eu vou começar fazendo algumas perguntas que eu já preparei pra ela, mas depois é pra essa parada aqui, tá ligado? Ser um bate-papo. Então vocês podem perguntar, tipo, interromper também, tá ligado? Bate-papo igual quando a gente tá numa roda assim na praça mesmo, depois do slam, tá ligado? É bem pra ser essa ideia, porque a gente já veio de uma edição que a gente fez uma edição do slam, a gente já teve uma oficina de slam aqui no Tanquinho, e agora a gente tá tendo um bate-papo pra aproximar mesmo, tá ligado? Se aproximar mesmo desse movimento. E aí, Lu, eu queria saber de você, assim, se você fosse contar em um verso, ou até mesmo 2 versos, a sua história, você falaria o quê? Porra. Eu diria, mano, que tipo assim, a arte me resgatou. Ei, maravilha. É assim, o bagulho é feito de forma Underground. independente. Então, de repente, a luz apaga. E aí a gente faz o quê? Fala no escuro. Fala no escuro. Pode tirar a tomada do PC ali, ó. Pode tirar a tomada do Vai PC. chegar? Aqui, ó. Aqui na hora. Pra dar o grau. Ainda bem, agora eu vou pensando na minha resposta. É bom. Deu tempo. Tá porra. É, pra gente já entrar no clima. Você é louco? Chave. É, dá pra pôr aí. Uou. Entendeu? Eu já coloquei esse pano aqui na lixeira pra ele Pensa. virar uma gaveta, parça. É, a gente tem que usar o espaço a nosso favor. Vai tomando. É sobre território, mano. E aí a sua história também é muito sobre território, tá ligado? Porque quando você recita, tipo, as suas poesias, que eu acho lindo te ver no palco, você sempre fala da sua cidade, do seu povo, da sua mãe, tá ligado? Que já foi cortadora de cana, de várias vivências que você já teve numa cidade que a gente acabou de falar, que nasceu pra ser dormitório da maior usina de cana-de-açúcar do mundo, tá ligado? Sim. Olha a importância que a cidade tem, porque cana-de-açúcar movimenta o trânsito, tá ligado? Sim. Que faz o nosso combustível, movimenta, tipo, muito da nossa alimentação, tá ligado? Sim. Movimenta o exterior, né? Porque, tipo, a gasolina que o gringo dirige o carro dele é o que é cortado aqui no interior de São Paulo, produzido aqui. Grande parte vai pra exportação e nós fica com o pior, acima de tudo. Mas é isso, tipo assim, crescer numa cidade muito pequena é um bagulho muito louco, tá ligado? Pradópolis tem 20 mil habitantes. Não tem um hospital, não tem shopping, só tem uma escola de ensino médio, tá ligado? Não tem um teatro, não tem um cinema, não tem nada, tá ligado? É uma cidade de dormitório mesmo, que foi feita pela família Ometo quando eles compraram a usina São Martinha. E sempre foi pra isso, trabalhador trampar o dia inteiro no corte de cana e depois voltar pra casa e dormir, tá ligado? E a maior parte desses trabalhadores que vieram pra cá ali mais ou menos em 1940, 1950, até 80, até 90, que era muito comum o boia fria, eles vieram, tipo, do sul de Minas Gerais, ali perto da Bahia, do Vale do Jequitinhonha principalmente. Grande parte de quem construiu Pradópolis são os imigrantes
que vieram atrás de boas oportunidades e acabaram ali com um trabalho análogo, né? Trampando, cortando cana na mão, debaixo do sol, boia fria, porque saía muito cedo e na hora de almoçar a marmita que levava pra roça já tava fria, tá ligado? Fria. Então a água era quente e a boia era fria. Isso é muito louco porque, tipo, o Islã, quando eu fui pra universidade, acho que a universidade também abriu muito minha cabeça sobre isso, sobre território, porque quando você tá inserido nessa realidade de operário, tá ligado? Você não pensa isso porque você é criado pra não pensar nisso, mas quando você sai da bolha, você pra começa... pensar, né? Você Tem começa, tempo pra pensar. você começa a se questionar, falar, caralho, então é isso que acontece lá, é por isso que eu não penso nisso. E aí o Islã, junto com a universidade, eu ia pro Islã lá em Minas Gerais, mano. O Islã é muito louco, porque eles são muito ligados com a ancestralidade deles, tá ligado? Ainda mais ali no Triângulo, que é a terra da Carolina de Jesus, tá ligado? Sacramento. Sim. Então, tipo assim, ela já era uma poeta que falava demais da onde ela era, tá ligado? Então, em Minas, a poesia falada tem essa tradição. E eu ficava assim, mano, se eu for falar de onde eu sou, eu vou falar o quê? Porque quem cresce na minha cidade, aí o Sam que tá aqui, ele vai provar, nós cresce odiando a nossa cidade, tá ligado? Que você não tem nada pra fazer. Pra ir no hospital, você tem que vir pra Ribeirão, pra fazer o exame, você tem que vir pra Ribeirão, pra ir no shopping, comprar uma roupa, você tem que ir pra Ribeirão. Sua mãe trabalha limpando a casa dos outros em Ribeirão Preto, tá ligado? Sai 6 horas da manhã, volta 7 horas da noite. Você dá um rolê em Ribeirão. Então você, tipo, cresce odiando essa cidade. E eu ficava assim, mano, se eu for falar de onde eu sou, qual que vai ser a graça da minha poesia? A cidade não tem porra nenhuma. Não tem, tipo, mó desmerecendo. E aí, quando eu voltei de Minas Gerais, eu fiquei doente, voltei pra casa, tá ligado? Eu já com isso da poesia, foi minha casa que me acolheu, tá ligado? E eu falei assim, nossa, eu não penso com carinho sobre a minha casa, sobre a minha terra. E aí que eu fui começar a me ligar na história que eu sempre assisti, tá ligado? Tipo, nós lá cresce, vê pai, mãe, vó e vou construir tudo que tem cortando cana. E não pensa nisso, tá ligado? De uma forma crítica, que foi a crítica que o Islã trouxe pra mim, tá ligado? Quando eu falo isso na poesia, não sei se os outros imaginam que eu tô contando a história de alguém muito distante, ou uma história que eu li. Não, é a história do meu pai e da minha mãe, tá ligado? Sim. Do meu avô e da minha avó. Tipo, até hoje, você abre o portão da minha casa, a primeira coisa que tem é um facão de cana, tá ligado? Você foi lá em casa, você já viu, você entra, tem um facão de cana, tá ligado? Então, não é do interior, aqui a gente tá numa cidade de Ribeirão Preto que tem vários rolês, que tem uma cena under, uma cena urbana, mas eu que sou dali, tô a um ônibus de distância, eu vivo isso, tá ligado? E, tipo, quem fala sobre isso? Quando vocês escutam aqui falar sobre isso? Então a poesia me deu esse poder, tá ligado? Além de ressignificar um bagulho que pra mim era chato pra caralho quando eu tava crescendo, agora como adulta eu vi que é, tipo assim, o meu pertencimento, tá ligado? É onde eu pertenço. E hoje em dia, como que é, depois de conhecer esse movimento do Islã, como que é essa sua relação com a sua família, tá ligado? Tipo, como era antes e como que tá agora? Tipo, você conta essas histórias pra eles? Como que é isso? Mano, é muito louco, porque eu sinto que, tipo assim, eu sempre, quando eu cresci, fui uma adolescente muito triste, me comunicava muito pouco. Ainda mais num lar evangélico, tá ligado? A gente já tem uma falta de diálogo mais íntimo, tá ligado? E aí, conforme eu fui crescendo, depois que eu perdi minha irmã, principalmente depois que eu fui embora, fui assumindo minha personalidade, descobrindo quem eu era, e a poesia veio pra estabelecer a forma de comunicação, tá ligado? Então tem várias fitas que eu fui falar pra minha mãe a primeira vez, falando, mãe, olha a poesia que eu escrevi. Tipo aquela que eu escrevi sobre ela, tá ligado? Coisas que eu relato a minha infância com ela e eu nunca tinha falado pra ela, mas eu escrevi sobre ele pra ela, tá ligado? E aí minha mãe, ela gosta de escutar minhas poesias, tá ligado? E aí quando eu falo muito palavrão, ela fica brava, ela fala, não recita essa. Ela fala, não precisa. A seguinte frase, não precisa palavrão pra passar visão, minha mãe fala. Mas é visão, mano, porque tipo assim, essas poesias a gente usa nas escolas. Sim. E tem momento que cabe um palavrão, tá ligado? Sim. E aí é muita visão da sua mãe passando pra você, tipo, que realmente, se fosse quando você fosse mais nova, você ia falar, nossa, e não sei o quê. Tipo, nossa, minha mãe enchendo o saco. Sim. Aí agora você fala, tipo, pô, verdade, real. Mãe, verdade. Sim, tá ligado? E é muito louco porque aquela minha poesia que eu falo da usina São Martim, que é Garapa e Garapão, era só a poesia. E quando a gente foi pro estadual ano passado, eu quis escrever um começo cantado porque ela tava meio curta. Aí eu fui trocar ideia com meu pai e com a minha mãe, tá ligado? Falei assim, pai, mãe, quando vocês iam trampar muito cedo na roça, que vocês pegavam a arara pra ir cortar a cana, tinha alguma música que vocês escutavam, algo, tipo, alguma cantiga, alguma fita que vocês escutavam que era tipo um ritual pra ir trampar? Aí minha mãe falou que eles escutavam galopeira. Galopeira. Aí eu falei, não vou botar galopeira pra não poesia, dá. Aí eu falei assim, mãe, então vamos escrever um bagulho aqui de você me ajudando a descrever como que era essa época que você ia trampar, qual memória que você tem, porque eu quero fazer um refrãozinho cantado pra minha poesia. Que foi onde eu escrevi com meu pai e minha mãe. O sol nem clareou e eu já pato pro batente de arara o caminhão.
Maticana, máquina de moer, gente, as pedras do meu caminho, que amalo meu facão. E aí foi louco, tá ligado? Chave. Porque juntou a vivência do meu pai e da minha mãe com a minha arte, virou um bagulho, tá ligado? E essa poesia, quando ela foi pro estadual com essa cantiga, você tá ligado, o bagulho foi louco no Foi Slam louco. SP, quando alguém falou de cana-de-açúcar, e foi a única poesia de cana-de-açúcar, depois você vem e cita na sua Sim. também. E eles só escutaram por causa disso, tá ligado? Que a gente se reconhece com isso, tá ligado? Sim, chave demais. Muito break. Mano, você é louco, muito louco falar da sua história, ainda mais porque eu conheci sua mãe, tá ligado? Eu entrei dentro da sua casa Papo e, reto. tipo assim, a Lu do Clique saía pra ir comprar os bagulho, eu tava lá na cozinha, a mãe dela fazendo comida lá com a panela, mano, sem maldade. Areadíssima, brilhando, você conseguia se ver assim, ó, na panela. Que é um Tia, a senhora bagulho que o sabe Psyu como que é. gosta. Mano, é porque a minha família também é assim. O meu vô, tá ligado? Meu vô areia as panelas dele. E se alguém for lá e lavar mal lavado, meu vô ali, ó. Ele fala, tá ligado? E aí, tipo, a primeira coisa que eu cheguei e vi na casa, eu falei, caralho, ó, e as panelas da mulher? Tá brilhando. Tá brilhando, Eu lembro uma vez parça. que eu levei torta e você falou da forma Eu que falei tava... da forma na batalha. Eu falei, caramba, olha essa forma, brilhando. Tipo, sei lá, mano, é costume, tá ligado? De como você foi criado assim. Uhum. E aí, mano, eu conversei com a sua mãe. Agora, olhar, tipo, você contando, tá ligado? É muito louco isso. Dá pra imaginar, Não né? que seja a primeira vez que você conte, tá ligado? Mas é Sim. sempre muito louco você imaginar e se colocar dentro desse mundo, assim. Mas como que é ser Ludo Clique na cena? Putz, Como que é? Tipo, fácil? não, você é louco. Fácil, né, não? Podia ser mais fácil. Podia ser mais fácil. Acho que é porque, tipo assim, eu também, né? Deus olhou e falou assim, você quer fazer algum elemento do hip hop? Eu, vamos, todos. Então, tipo assim, além da cena de batalha, tá ligado? Tem a cena do slam, Pode tá ir ligado? pá. A Ludo Clique é uma fita na batalha e ela tem que ser uma fita no slam e ela tem que ser uma fita... Ludo Clique é quase um elemento do hip hop. É, mano, aí tem a fotografia, tá ligado? Aí tem a parte da educação, que é uma parte muito importante de mim, a professora, que também é a Ludo Clique, tá ligado? Uhum. A estudante universitária, que também é Ludo Clique, ninguém nunca me chamou de Luciane dentro da faculdade, tá ligado? Sempre Uhum. fui Ludo Clique, tá ligado? Então é muito louco, porque, tipo, eu escolhi sustentar a mesma ideia de diversas formas, tá ligado? Sim. Que é o que eu sou. Eu te falei, eu vou sustentar o que eu sou em todas as formas que eu conseguir, mano. Todas Porque eu as demorei muito vertentes. tempo pra descobrir quem eu era. Então, aí a hora que eu descobri, eu falei, é isso, agora eu vou sustentar em tudo. Então, tipo, a minha foto tem um posicionamento de Ludo Clique. O jeito Sim. que eu rimo tem um posicionamento. O jeito que eu faço poesia tem... E é todo a mesma fita, tá ligado? Tudo o mesmo papo. E aí é foda, porque, tipo assim, imagina. Ainda mais na cena atual, tá ligado? Que, tipo, usou toalha de fora e acha que tem direito de cobrar alguma fita do seu corre. Uhum. Quase como, tipo, se sua vitória fosse esforço do corre dele, tá ligado? Sim. O cara te olha e quer te cobrar. E aí, se você faz uma coisa, já tem gente pra te cobrar no slam, tá ligado? Imagina quando você tá no slam e aí você batalha e aí não sei o que, não sei o que. É várias cobranças de vários lugares que nem deveria existir, tá ligado? Sim. Essa que pra mim é a parte difícil. Mas também, você é louco. Acho que eu nem existiria se eu não pudesse fazer tudo que eu faço, tá ligado? Eu acho que eu ia explodir se eu não pudesse recitar no slam, escrever poesia, mas também eu ia explodir se eu não pudesse fazer um freestyle, e eu ia explodir se eu não pudesse fazer uma tag na parede, e eu ia morrer se eu não pudesse tirar foto. Acho que se tirar qualquer parte da luz do clique, tá ligado? O bagulho ia ser louco. Não são só flores, tem os espinhos, tá ligado? Com certeza. Mas quais são as flores que você acha que você tira desse movimento? Mano, eu acho que principalmente ser instrumento de disseminação de mudança, tá ligado? E eu sei que você entende isso, porque, tipo, você traz isso pra sua comunidade com o Slam Travessia, Uhum. tá ligado? Eu acho que é uma fita que nós faz. Vai ali, nós foi ali, e ali nós descobriu que nós pode ser agente da nossa própria mudança, tá ligado? Fazer a diferença na nossa quebrada, mesmo que seja aos trancos e barrancos. E aí a gente volta e começa a ser agente, tá ligado? Sim. Não fica só na ideia. Você fala, mano, eu vou me esforçar pra isso acontecer. Isso é muito louco. Isso aí, pra mim, é o maior presente que o movimento e todos os elementos dele me deu. De ser um agente de mudança. Não se às vezes eu não conseguir fazer a mudança sozinha, que é muito raro você conseguir fazer alguma coisa sozinha, mas de disseminar a ideia da mudança, tá ligado? Pra nós se abraçar e fazer ela acontecer. Chave. Tem uma frase que eu sempre escuto você falar que é tipo... Não, do Emicida ainda. Que de não voltar pra quebrada de mãos e mentes vazia. Tá ligado? O que você traz na sua mão e na sua mente quando você volta pra sua quebrada? Tipo, indo pra um estadual, indo ser campeã de um festival que foi o último festival lá de Uberlândia, tá ligado? Tipo, quando você vai pra esses movimentos, que você chega lá, que você conquista, tipo, o pódio, entre aspas, tá ligado? Porque a gente sabe que é mó perrengue você tá pra entrar numa competição. Sim. O
que você traz nas suas mãos e na sua mente pra sua quebrada? Que você fala, tipo, agora lá no Islã Mogi, eu vou chegar e vou, tipo, puf. Eu acho que é isso, tá ligado? Tipo, quando eu voltei, foi muito tempo de ideia primeiro, que nem isso que eu falei, disseminar a ideia. Foi muito tempo de ideia, de sentar com os moleques e falar, mano, nós tem que se organizar. Que aí já voltei com a mente pronta, tá ligado? Uhum. Já tinha vivido o movimento. Nós tem que se organizar, nós, tipo, sozinho nós nunca vai ter nada, que a cidade é pequena, mas nós existe, tá aqui, nós tá aqui dentro e cada um tem uma personalidade, tá ligado? Vamos se impor, vamos falar quem que nós é. Aí criou o Marginal da Cana, um dia Chave, aleatório. entendeu? Coletivo. Nesse Mano, lugar nós- que eu queria chegar. Nós tinha vários nomes, nós fizemos a votação de nome. Tinha o USM, porque o USM é a sigla de Usina São Martinho, mas Uhum. também é a sigla de União Sincera Marginal. Ah, Nossa, mas aí, igual território. e aí tinha Marginal da Cana, aí ficou muito break. Aí nesse dia nós falamos assim, não, então nós é o Marginal da Cana, tá ligado? E nós vai, tipo assim, O que é o Marginal da Cana? Fala aí pra nós. Que, tipo, eu sei, você sabe, mas nem todo mundo que tá nos ouvindo sabe. mano, o Marginal da Cana é uma releitura, não uma releitura, mas eu acho que é a nova geração daqueles operários, tá ligado? Que ficaram trancados na cidade sem nada pra fazer, tá ligado? Só servindo como força de trabalho. Aham. Porque eles ficaram lá e eles criaram família, tá ligado? E por mais que, tipo assim, ai, não pode mais ter boia fria e também tem agora as máquinas na colheita de cana. Essa galera, ela ficou lá, tá ligado? Essa tradição, ela ficou lá. Esse pensamento de não poder fazer nada além de trabalhar, ele ficou lá. Uhum. E essa galera ficou abandonada numa cidade, tá ligado? Sem ter nada pra fazer. Esses são os marginais da cana, tá ligado? Tipo, essa juventude que já vem mais revoltada, entendendo que foi um trabalho análogo que aconteceu com, tipo, com pai, mãe, tio, vovó. Ao mesmo tempo, você não tem acesso a nada, mas você também não vive aquela realidade paia que ele estava vivendo. Só que ao mesmo tempo, você não tem acesso tá a nada, brecado. mano. Você não chega em lugar nenhum, tá ligado? Uhum. Tem que sair, né? Tem que, que tipo, vir pra sair. Ribeirão, tem que ir pra São Paulo, tem que... Exatamente. Tanto que eu tenho um verso da poesia que fala de tanto fazer combustível e açúcar pros outros, nós por aqui vive sem chegar a lugar nenhum e de glicemia baixa. Porque tudo que nós faz, tá ligado? Com a força que nós tem, não é pra nós, é a força de trabalho que produz a cana de açúcar em açúcar e álcool, tá ligado? E o resto, tá ligado? E pra fazer o resto, pra viver, pra descobrir quem que você é, quais são os seus sonhos, tá ligado? Qual que é a força que resta pra isso, tá ligado? Aí os marginais da cana são essa galera, tá ligado? Geração que veio já se questionando, que se identifica como marginal numa cidade que o prédio mais alto tem 3 andares, tá ligado? Mas nós entendemos que nós é marginalizado também porque o acesso foi negado, tá ligado? Uhum. Chave demais. Acho que é isso. Não, assim, pra pegar gancho já nesse assunto, porque é muito sobre território, fala pra nós como que é organizar o primeiro slam de Pradópolis, mano. Vai tomando, Tá mano. ligado? Primeiro slam de Pradópolis, que é o Islã Mogi. É muito louco, porque, tipo assim, antes de ter o primeiro de Pradópolis, eu saí, fui, corri, tipo, descobri o que era slam, fui protagonista um bom tempo da minha caminhada no slam, fui pra 2 estadual, várias fitas, aí chegou um momento que falei assim, tá, mano, mas só competir e ganhar não é suficiente, tá ligado? Porque quando eu volto lá pra minha quebrada, num domingo, num sábado, nem se eu sabe. quiser viver a fita, eu vou ter que ir pra Ribeirão, tá ligado? E aí os de menor da minha cidade, que ainda não tem a vivência de pegar um ônibus pra descobrir isso, eles vão descobrir isso quando? Né? Tá ligado? Tipo, qual é o exemplo que eu deixo? Porque é fácil eu ir na cidade dos outros e falar que é o corre, que eu sou o corre. Mas cadê eu vou pra minha, tá ligado? Pra cidade que me criou. E é muito louco também, porque, tipo, então, são 2 anos de slam, várias fitas, e eu nunca toquei um slam que eu não pudesse correr, tá ligado? E a sensação de ser um slam master é muito louca. Era um bagulho que eu nunca tinha sentido, tá ligado? É um cuidado que você tem muito louco, mano. Parece que, tipo, é um filho mesmo. Uhum. Tipo, seu ego É mó responsa, o ego né? de poeta que nós tem quando nós tá competindo um com o outro, parece Cai que ele no não chão. existe. É, mano. Cai por Tipo, você tem terra. vontade de pegar o poeta que vai correr no seu slam, vem cá no meu colo. O que você precisa, mano? Abraça. Você está bem hoje? Qual que é a fita? Fala comigo, o que tá acontecendo? Louco. Tá ligado? Vira um carinho muito louco que, às vezes, a competição, como nós tá competindo, ela tira um pouco da gente. Aí quando você pisa, quando você olha pro slam como slam master, eu acho que aí faz todo sentido o corre que nós faz, tá ligado? Sim. Que aí faz sentido. E aí foi muito louco, porque, tipo, a agenda cultural de Pradópolis tem o quê? Rodeio? É foda. Que não vai ter. Tem rodeio lá? Não vai ter esse ano, não. Mas até Não ano vai ter? passado tinha. Ano passado. Até ano passado Caralho, tinha. não sabia que tinha rodeio lá. Tinha, a única fita que tem, tipo, basicamente todo o fundo da cultura é usado em E rodeio. lota o rodeio lá, tipo. Lota, vai pessoas... Vai a cidade inteira. É. Oxe, os primeiros PT da vida no rodeio de Pradópolis, vai tomar. Vai. O primeiro estrago. Juro. Juro. E aí, tipo,
o plano da cultura é usado pra isso, tá ligado? Como é uma cidade muito do agro, da monocultura, então, tipo, tem uma pegada sertaneja. E então, até, tipo, nós entrar nas reuniões do plano municipal de cultura, de PNAB, os carai, e falar que tinha que ter uma parte voltada pra isso, tá ligado? É um processo muito longo, então, tipo, eu planejava, mas eu queria o quê? Pegar um edital pra não sei o quê, pra não sei o quê. Até que deu um momento esse ano que você me... Tipo, foi por sua causa, inclusive, porque você Enche ficou o me saco cobrando, de todo mano. mundo. O Psyu ficou me cobrando pós-estadual, parça. E aí, agora? Você ganhou um slam em Pradópolis? E o slam de Pradópolis? E aí, E o slam cadê de o slam? Pradópolis? Quando que vai ser a primeira edição? Aí teve um dia aleatório que o sonho amadureceu. Eu falei, mano, É era dia 23 de fevereiro. Aí eu virei pros caras e falei, dia 23 do mês que vem, daqui um mês exatamente, tem Slam Mogi Guaçu. E ele foi dito e feito. E aconteceu, tipo, foi muito da hora, mano. Você tava lá, Já estamos indo pra terceira edição. Estamos indo pra terceira edição, já estamos inscritos no circuito regional, no circuito estadual. Então a gente vai levar poetas pro regional, pro 016, pro Slam SP, quem sabe pro Slam BR, tá ligado? Se Deus quiser. Tipo, um bagulho que nasceu esse ano, tá ligado? Mas já nasceu com objetivo, tá ligado? Já veio com, tipo, tem um pedaço muito grande do Slam Travessia no Slam Mogi, tá ligado? Sim. Tem um pedaço muito grande do Slam Ondaka lá de Uberaba, no Mogi, tá ligado? Foram vários slams que eu passei, que me construíram, que construíram o Slam Mogi, tá ligado? Por que Mogi? Mano, Rio Mogi é o nome do rio Mugim, que nós fala lá. Mugim. Você for falar lá, mano, vou no rio Mugim, é o rio Mogi Guaçu, que é o rio que corta ali Guatapará, Pradópolis, toda aquela área de canavial ali, tá ligado? E vai até Mogi das Cruzes, vai descendo e deságua em algum rio. E aí chama Rio Mogi Guaçu e vem da origem tupi-guarani, tá ligado? Da população indígena que ocupava aquela terra e significa Rio das Grandes Cobras, tá ligado? Chave. E faz parte da vivência de todo pradapolense. E chupar uma manga ali perto do rio, tá ligado? E pescar, e fazer uma fita. Vamos no horto, tá ligado? E aí eu falei, não, mano, então já que é passar um bagulho de territorial, tá ligado? Acho que muito volta muito sobre isso. ao território, tá ligado? Eu fiquei pensando muito no nome de travessia, tá ligado? Tem bagulho também muito íntimo da sua vivência, do que é território pra você, no nome de travessia. Eu falei, não, mano, vai ser da hora trazer essa ideia também. Aí eu falei, Slam Mogi Guaçu. Nós pensávamos em criar o Slam Marginal da Cana. Só que aí já tem o Slam da Cana aqui, tá ligado? Nome. Que é um Slam muito break também. Sim. E aí ficou bonito na minha cabeça, Slam Mogi Guaçu. Ficou lindo, você é Abreviação pros íntimos. Como que é o grito? Como que é o grito? Entre o canavial e o céu azul, Slam Mogi Guaçu. Slam Mogi Guaçu. Você é louco. Sempre tem que ter um popô. Grito de Slam é sagrado, né? Ó, mas aí, tipo assim, vocês estão vendo que a Lu do Clique, ela é muito articulada, fala bem pra caralho, didática. Mas por quê, tá ligado? Ó, você tá vendo que esse gato, ele tá aqui, tipo, passando na nossa perna. Ah, ele agarrando o fio, mano, safado. Entendeu? Tá querendo ele acabar tá com o movimento. Ele tá, tipo assim, mano, o tempo todo. Ele querendo arrumar Ele passando aqui, vai ali, aí ele rosa pro cachorro, aí ele vem, puxa o negócio aqui. Ô, gato! Ê, gato! É o malandrex. Ah lá, ele voltando pro fio, mano, ele... Ó, sabe o que ele fez? Ele foi lá no banheiro do meu vô e cagou, velho. Pelo menos ele foi no banheiro, mas ele foi. Educado. Tá ligado? Então, mano, é tipo isso, fazer o barato na rua é esse movimento. Mano, mas o quê? Lu do Clique, articulada, fala bem pra caramba. Por quê? Além de poeta, MC, Slam Master, artista, arteira, fotógrafa, porque daí que vem o nome, né? Lu do Clique. Inclusive, qual que é seu sinal em Libras? L do Clique. Chave demais. Vai tomando. E aí, mano, fala aí suas formações. Além de tudo isso, da formação que a rua te deu, desse movimento, quais são suas formações acadêmicas? Mano, então, quando eu formei no ensino médio, fiquei moscando um tempo na quebrada, era CLT, desde 16 anos já trampava CLT, tá ligado? Pra ajudar em casa, acho que é uma vivência que todos nós temos. Sim. E aí no terceiro ano do ensino médio eu descobri que era SISU, que uma professora me contou. Não sabia, até meus 17 anos, não sabia que era SISU, que era ProUni, que era FIES. fala SISU, né? Na tá poesia. ligado? E não sabia que eu era o Enem da vida, tá ligado? Minha realidade era trampar, e ainda trampava de dia e ia pro terceiro à noite, tá ligado? Terceirão à noite. Só várzea, tá ligado? Só droga, professor sediando aluno, ninguém estuda, tá ligado? Ninguém estuda. E aí eu tinha uma professora que era firmeza, que é a Karina, de história, que dá aula até hoje lá, na única escola de ensino médio que tem em Pradópolis. Aí ela falou que era SISU, mano, que era uma federal, uma universidade pública, que era você estudar de graça.
E aí eu botei na mente, só que aí, tipo, eu fui fazer o Enem no meu terceiro, só que, tá ligado, não tem como competir, tá ligado? Eu estudava à noite. Que revisão que eu fiz pra fazer um Enem da vida, tá ligado? Uhum. E aí eu fiquei frustradíssima, porque eu fui muito mal no Enem. E aí, continuei trampando depois, formei no ensino médio, aí eu trampava e fazia cursinho. Peguei uma bolsa no Objetivo, peguei cursinho popular da USP e trampava. E eu estudava, mano, eu estudei por um ano e passei na Federal do Triângulo Mineiro, tá ligado? Tirei 1000 na redação. Que lugar? Em Uberaba. Ah, em primeiro lugar. Tá vendo? Vai Enfim. tomando. Tirei 1000 na redação, tá ligado? Do Enem. Uhum. O bagulho foi louco. A minha escrita já era uma ferramenta pra mim, eu sempre escrevi. E aí, quando eu usei isso no vestibular, tirei 1000. Falei, Caralho, eu fazendo sou críticas. poder. O slam já tava vindo, eu só não tava percebendo ainda. Né? Já tava ali na sua... Aí passei em primeiro em enfermagem na Federal do Triângulo Mineiro. E fui, mano, pra uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, sem conhecer ninguém. Felizona. Vambora, sou cotista, tá ligado? Fui cotista, então já fui recebendo auxílio universitário de alimentação, de moradia, tá ligado? Desde o meu primeiro dia pra viver lá, eu dependi de auxílio, pá. E aí, quando eu entrei na universidade, eu descobri outro mundo, né, mano? Você sai do cu do interior paulista pro cu do interior mineiro, só que um pouco maior, e aí o bagulho é louco. E aí a educação, mano, ela foi uma jornada muito louca na minha vida, porque quando eu entrei no curso de enfermagem, geralmente Enfermagem. 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 Quando... Quem diria, tá ligado? É, mano, o povo me vê, acha que eu fiz letras, história. Alguma coisa desse tipo. Mas é enfermagem, rapaziada. Ludo SUS. Ludo SUS. O povo me chamava de Ludo SUS. Só que foi muito louco porque, tipo assim, ó, quem faz enfermagem na Federal? Porque, tipo, tinha 2 pobres na minha sala. Um era eu e outro era minha parceira. Que já... Quem faz enfermagem na Federal? Os playboys da vida inteira, escola particular, playboy mesmo, Fez tá cursinho ligado? no Eu não tô Objetivo falando, 3 anos. não tô falando de gente pobre que tinha bolsa na particular, tô falando de playboy mesmo, que não passou em medicina. Aí joga a nota de corte em enfermagem, fisioterapia, nutrição, onde cabe eles vai. Eles entram. Porque depois eles tentam transferência interna. Sim. Já tá dentro da faculdade. É, mais fácil do que fazer outro SISU. Então, mano, tipo assim, eu lembro, minha primeira aula de biologia celular, todo mundo mexendo no microscópio como, tipo, se fosse Einstein, e eu nunca tinha visto um microscópio, tá ligado? Sabia nem ligar a luz dele, tá ligado? Então, tipo... Que bicho é esse? eu falei, o que é isso? Eu não sabia mexer. Então, tipo, desde o meu primeiro dia, eu percebia que essa falta de acesso, de ter crescido lá onde não tem nada, onde você não sabe de nada, ali. eu tava, tá ligado? O nível tava diferente, eu tinha que correr o dobro, tá ligado? E, tipo assim, em federal acontece muito, principalmente em cursos da saúde que são muito... elitizados e cheio de hierarquia, tá ligado? Tipo, tem professor da medicina que dá aula pra enfermagem, ou até da enfermagem que é mais antigo, que tem preconceito com cotista, tá ligado? Que odeia pobre na universidade pública. Eles odeiam pobre na universidade pública. O que até os próprios playboys da sua sala, você percebe eles te olhando diferente. A partir do momento que você fala gira, que eu ia de roupa larga, tatuada, tá ligado? Que eu meti o louco em festa, eles falam, não, mano, tipo, é como se... fosse sujeira, tá ligado? Pra eles, a universidade tá suja, tá ligado? Então, tipo, aí não era só eu estudar enfermagem, era entender isso, tá ligado? Essa parte social me pegava muito, tá ligado? E é muito difícil você, dentro de uma universidade tradicional, que a UFTM era muito tradicional, num curso da saúde, vinha uma menina pra falar de periferia e querer colocar... Os professores davam um trabalho de saúde coletiva, fala de UBS. Eu ia lá na favela da cidade mapear a UBS e a estratégia de saúde que tinha lá, tá ligado? Toda brecha eu colocava periferia, marginalidade no meio pra pipocar os professores, tá ligado? Tanto que, tipo, eu fundei uma liga dentro da universidade. Liga acadêmica é tipo assim... Os caras criam grupo de estudo específico. Só que as da saúde são sempre assim. Eu quero estudar o coração. Então, liga acadêmica de cardiologia. Eu quero estudar o osso. Então, liga acadêmica de ortopedia. Eu fui lá e aí a minha faculdade era tradicional. Eu quero estudar periferia. Ninguém comentava sobre. Aí eu criei a Liga Acadêmica de Saúde Integral de Populações Periféricas. Falei, né, vai falar de periferia aqui dentro sim, tá ligado? E aí virou, nossa, o bagulho foi louco. Foi uma revolução dentro da universidade, tá ligado? A LACIP. Porque aí era aberto, não era só pro povo da saúde. Se você fosse da engenharia aqui em outros campos, mas você é de Quebrada e você quer que fale sobre periferia lá na engenharia,
cola com nós que nós vai fazer a LACIP falar sobre isso, tá ligado? Aham. No seu curso. Então, tipo, tinha gente da fisioterapia, da engenharia, da enfermagem, da psicologia, do serviço social, da terapia ocupacional, da Um monte de medicina, você é louco, o bagulho pocava. Da letras, da história, da geografia, tinha muita gente. Tipo, nós se juntou e fez uma comunidade, tá ligado? De quem era quebrado na faculdade. E isso aí foi muito louco, porque os Playboy ficou muito incomodado. E a partir do momento que nós se reuniu como coletivo, aí começou a ter sarau, slam dentro da faculdade, batalha pode de crer. rima, nós fundamos uma batalha, chamava Batalha da Federal, mano. Tinha batalha de rima lá dentro, uma vez por mês. E os caras se mordiam, mano, tipo o reitor, tá ligado? Não queria que tinha. Guardinha ficava perseguindo nós, várias Sério? fitas. Então, tipo, vem daí, mano, tipo, a universidade, além de me articular, tá ligado? Porque eu também aprendi a falar a linguagem deles, tá ligado? Eu aprendi a escrever artigo, o que é uma BNT, o que é defender uma tese, que é a mesma fita que eu faço numa batalha de rima. Numa Uhum. batalha de rima no slam, mano, eu tô defendendo minha tese, assim como quando eu escrevo um artigo universitário, acadêmico, tá ligado? Só são linguagens diferentes, tá ligado? E aí, Você faz isso mesmo? o quê? Defende suas teses? Lógico. Então defende uma aí pra nós. Como assim? Manda uma poesia aí, Você ganha pô. poesia? Defende uma tese. Pode pá. Já vi menor largar a vivência de bocada, quando aprendeu a usar a boca de arma, recitar em praça, mas a poesia não tá lá, quando aperta a boca do estômago, e nem é de fome, fi. É de raiva, ansiedade, depressão, repressão, insuficiência, falta de poder. Os menorzinhos não conseguem ler uma frase, mas sabe o código do crime, a taxa de analfabetismo na quebrada, é diagnóstico de TDAH ou herança do THC? Qual é o efeito do prensado na mente com 11 anos? Qual é o efeito de cheirar cola antes dos 6? Qual o resultado de uma criança que cresce longe da família porque a família estava ocupada, cuidando da família do burguês? Qual o resultado da equação? Quem define a ordem dos fatores? É muita pergunta para pouca resposta, e é pouca caneta para tanta revolta. E é o que eu nem comecei a falar dos bota. É que se eu falo demais, eles buscam na fonte. Se nós não se matar, ele joga na ponte. Vida de motoboy não vale mais do que R$7 em corrida de aplicativo. O certo é o certo, você aprende desde menino, mas para não ter a caminhada suja, psiu. Rouba sabão em pó e é alvejado pelas costas, com 11 tiros. Eu odeio fazer poesia falando de droga, mas eu ainda uso, e é por isso que eu me reviro. Porque o peso de ser poeta e ser hipócrita, mano, não dá pra levantar no supino. Passei metade da minha vida pensando em como eu podia ter salvado dela, e é por isso que eu ainda tô me descobrindo. E a raiva dessa merda toda, eu não sei se eu coloco em você, que cheirou sua última carreira, ou em quem te vendeu seu primeiro pino. Para poder encerrar ciclos, tive que aprender a desfazer laço. Que a minha língua é afiada, mas meu peito não é de aço. Na minha quebrada não tem nada pra fazer, então nós cresce talentoso. Que é pra ocupar espaço, espesso. Tem se tornado aquele ódio da minha ferida. Hora de entender que nem tudo nós vai conquistar com rima. Porque nessa poesia eu lavei minha alma de dor, mas se eu ganhar 10 no slam, é pela proparoxítona. E pode paxito na rua, você não me acha no feed do Instagram, seu algoritmo é viciado, parece loja da Demilo, só tem calcinha, biquíni, sutiã. Eu não sou a modelo do seu clipe de trap. Não sou a musa inspiradora do seu disco de rap. A minha caneta tá afiada, eu tô quase terminando o meu. Eu não sou sua parceira da roda de rima. Não tô aqui pra tirar as fotos que você posta no Insta. Vocês vão lembrar de mim como quem faz essa fita e não como mina troféu, mas se pá, como poeta vitrine. Que vocês gostam do verso, mas não apreciam o manequim. É que realmente eu nasci com talento GG por uma cena que tem padrão skin, esquivo, de esquinas, que me vendeu uma falsa vivência. Minha mãe me criou sábia demais pra agora cair no engano. Será que vocês entendem? Entende de verdade, parça? O papel de ser poeta e MC? Vocês só gostam de beber, fumar maconha e chamar de trampo. Bom. Chave demais, A tese família. que eu tô defendendo, se liga, poeta, que rua não é várzea, não. MC também. Entendeu? Pouco pra entender Pouco muito. pra entender muito. Pouco pra entender Você é muito. louco. Muita ideia, muita ideia, muita ideia. Chave. Mano, tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Tipo, que a gente acabou não citando no meio desse bate-papo, que você fala assim, nossa, tem um bagulho que eu queria falar, Psyu. Que você não perguntou e aí, tipo, eu não falei, mas Pode se pá pá. é isso. Mano, eu acho que, tipo assim, uma conclusão que eu traria, porque eu falei muito da educação agora, tá ligado? Tipo assim, então a educação, o corre educacional, ele me trouxe muita experiência, tá ligado? Muita articulação, muito de saber jogar o game deles. Mas o da rua também, ele me formou também com a malandragem da rua, com a inteligência da rua, com essa pressa de fazer o corre, tá ligado? Sim. Então, tipo assim,
um complementou o outro, tá ligado? Porque eu acho que de natureza, sem frequentar a escola ou universidade, todo malandro é um pouco pesquisador, tá ligado? Você é doido. De fato. Todo malandro é um pouco pesquisador. Nós é inteligente pra caralho, tá ligado? Tipo assim, a universidade me ensinou a falar bonito no papel, a rua me ensinou a escrever edital pra ganhar uma renda, tá ligado? E não passar fome. A universidade me ensinou a pegar a bolsa de iniciação científica. A rua também me ensinou a pegar edital pra fazer slam, pra ganhar premiação pra batalha, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, aí quando os dois se juntam, tá ligado? Um malandro informado. Como você fala na sua poesia, maloqueiro desinformado Não não vinga. vinga. Entendeu? Tipo É isso assim, aí. então vamos se instruir, quebrada, É bem tá ligado? nesse lugar mesmo, mano. Sempre que vocês verem, mano, um poeta que se diferencia, tá ligado? Que se destaca, que é articulado, você pode ter certeza que ele estudou pra estar ali, tá ligado? Que ele pesquisou, tá ligado? Que ele tá se dividindo de todas as formas, tá ligado? Porque quando junta um maloqueiro e a informação, tá ligado, mano? O bagulho começa a andar de fato, tá ligado? Chave. Nós destaca. Aí, deixa eu ir um recado pra quem acompanha seu corre. Pra quem acompanha meu corre, Tá ligado? Passa uma visão, aquela visão assim, tipo assim, entendeu? Vocês estão moscando em algum bagulho ou tipo, é isso mesmo? pode pá, mano. Sei lá, que eu falaria pra quem acompanha meu corre, que não deixa suas dificuldades serem suas limitações, tá ligado? Você pode muito mais do que eles acham e dizem que você pode, do que eles te limitam a acreditar que você pode, tá ligado? Sejam eles o sistema, sejam eles quem tá do seu lado, sejam eles suas próprias emoções, tá ligado? Dentro da sua cabeça. Tenho certeza que você é muito mais do que você pensa que você é agora, tá ligado? Sempre tem muito mais pra alcançar. Chave. E é isso, só agradece quem sempre acreditou no meu corre. Pra quem não acreditou, vocês devem estar sem dormir, né? De noite, porque o bagulho tá louco. Não, mas de fato, tipo assim, muita gente... Mano, às vezes, sei lá, as pessoas me... Tipo, como se eu já tivesse virado. Porque eu acho que eu corro há tanto tempo, tá ligado? Que as pessoas acham, às vezes, que eu já tenho alguma fita. Só que eu não tenho nada ainda. Só tenho mais vontade de correr, tá ligado? Atrás Que ainda. a meu ainda tá um pouquinho pra frente, tá ligado? Ó. Então, tipo, que você nunca perca a vontade de correr pelo seu corre, meu parceiro. Porque você é mais do que você pensa que você consegue. É isso, Aí. família. Aê, bravo demais. Esse foi o primeiro bate-papo do nosso projeto com a Lu do Clique. E é isso, muito obrigado para quem ficou até aqui. Só que assim, vocês vão ver ainda esse movimento acontecendo, porque agora tem Slam Travessia, certo? Aí. Então um beijo para vocês e até a próxima. Forte abraço do interior paulista. Vai tomando. Uou!